Mais música, mais música, mais informação na Integração Digital. Integração Digital, para você ler, ouvir e assistir. Para serviços ambientais, conte com o Espaço Natural. Licenciamentos, laudos ambientais, análise e execução de projetos, projetos de sustentabilidade, acompanhamento junto ao órgão de fiscalização FEPAM, DEFAP, prefeituras, execução de PRADES, acompanhamento de TAC com o Ministério Público, busca de selo de qualidade nos órgãos ambientais, consultoria ambiental, Espaço Natural, serviços ambientais. Fones 54984109222, 54991757439, 5432829222. Acesse o site www.espaçonaturalserviços.com.br. Muito bem, meus amigos, muito boa tarde. Satisfação estar novamente aqui neste microfone da Rádio Integração Digital com a tua sempre espetacular companhia. Hoje o programa Máquina Pública fala sobre Canela e aqui está conosco o prefeito Constantino Orsolim. A gente vai abordar alguns assuntos que estão em evidência, sendo bastante discutidos aí nos corredores, na comunidade canelense, mas também falar sobre este 2024, que, claro, é um ano eleitoral, mas também ele marca o último ano de governo, de 8 consecutivos, né, como prefeito de Constantino Orsolim, e, claro, né, as ações, as perspectivas e também o trabalho. É ano eleitoral, é político, mas naturalmente pela responsabilidade de prefeito ainda tem obrigações até 31 de dezembro, e aí tem funções ainda a serem cumpridas, atividades até o final do mandato. Então divide-se, né, essa atenção em 2024 e também sobre isso nós falaremos neste momento. Constantino Orsolim, satisfação conversar com o senhor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Tem que ali na frente, agora sim. Funcionou? 100%. É que esses bichinhos aqui, a gente não é muito acostumado, né? Mas deixar um grande abraço para ti, Fernando. Mandar um grande abraço ao Cláudio, né? Que a gente tá estranho não estar aqui, porque eu gosto muito de ser entrevistado por ele também. E todo o grupo do Integração e mais os nossos queridos assistentes, um grande abraço, um grande beijo. Maravilha, que bom, Constantino, a gente poder conversar pessoalmente, esclarecer também algumas dúvidas e poder levar, né, para a comunidade não só canelense, mas regional e todos que sempre nos acompanham aí. A internet possibilita, né, que o mundo todo possa nos acompanhar. A gente vai repercutir naturalmente o que a gente conversar aqui na edição impressa de sexta-feira, né, para também poder levar para aquela parte da comunidade que não está assídua dentro da internet, nas redes sociais e enfim, né, mas para poder informar bem. Este é o nosso papel. E aí eu quero comentar inicialmente com o senhor sobre as discussões que estão em evidência e permitir, especialmente, né, que o senhor defenda um posicionamento e também esclareça algumas questões. E eu me refiro neste momento especialmente sobre o centro de feiras, né? Tem uma intenção aí do governo de negociar aquela área ali para viabilizar outros investimentos. E eu gostaria de começar por aqui com o senhor explicando sobre isso. Eu começo um pouquinho antes. Vamos. Porque o centro de feiras, ele foi também de um projeto de permuta da área do centro de feiras pela construção de um centro de convenções. Que, aliás, eu acho que Canela deu uma mancada espetacular em arquivar o projeto. Primeiramente,
Não me consta, no meu conhecimento, que uma Câmara tem um poder de arquivar um projeto de executivo. O executivo é o autor do projeto. Automaticamente, só ao executivo cabe o poder de retirá-lo, não. Para a Câmara, merece ela discutir o projeto, pedir mais informações, fazer audiências públicas, votar a favor ou votar contra, mas jamais arquivar. Isso demonstra que, às vezes, a democracia... Tem gente que acha que a democracia permite que eu faça tudo o que eu quiser e o outro tem que fazer aquilo que eu quero que faça. Foi que nessa tentativa da segunda-feira passada, tentar arquivar, então, o segundo projeto, que foi da venda do centro de feiras. Felizmente, para o bem de Canela, não foi arquivado. Era um outro ato, para mim, de prepotência de um poder invadindo o poder do outro. Eu nunca invadi o poder da Câmara de Vereadores, então vamos se respeitar. Se você tem tanta certeza que você vai vencer, por que precisa arquivar? Põe para discussão, põe para votação e vai para o voto. Porque a Câmara de Vereadores são 11 vereadores, não são 5 ou 4, são 11 vereadores. E cada um defende uma parcela. Agora, voltando lá para o centro de convenções, centro de feiras, eu quero ver como é que vai ficar em janeiro do ano que vem, quando o governo do estado disser assim, esta área é minha. Porque nós encaminhamos um ofício em agosto do ano passado, veja bem, agosto, então se faz mais de 6 meses que está lá, e até agora o governo do estado não levantou um dedinho que nós estávamos solicitando, então, a retirada do gravame, exatamente para que o município não perca os 9,1 hectares. Do Parque do Palácio, do Parque do Palácio. Eu quero ver o que com o Gilberto César, os 6 vereadores que arquivaram o projeto, o que vão dizer para a sociedade. Porque eu fiz a minha parte. Onde é que era para ser o centro de convenções? E me desculpe, olha como temos pouco turista nessa época do ano. Esta era a época das grandes convenções, dos grandes congressos. Trazer gente exatamente na baixa temporada, naquelas semanas que tem pouca gente, que a gente sabe exatamente quais são as épocas do ano, o centro de convenções era para isso. Agora, engraçado, né? Quer dizer, ser contra... Ia sobrar 8 hectares dos 9 para o parque. Inclusive, nós começamos a trabalhar aqui. Agora eu só vou manter limpo, eu não vou fazer mais nenhum investimento lá. Porque eu tenho certeza que o governo do estado não tem nenhum interesse, a não ser que essa entrevista sensibilize o governo do estado, porque eles ficam sabendo o que a gente diz. Certo, eles ficam sabendo. Claro. Né? Cadê os que defendiam, que dizia, inclusive eu tenho manchete de jornal, o governador diz que não há empecilho de retirar o gravame, então por que já não mandou a lei para a Assembleia Legislativa retirando o gravame? Por quê? Porque o Estado tem interesse naquele Parque do Palácio. São 9 hectares no coração de Canela. Então, o meu sentimento, primeiro, e a minha tristeza é que eu não vi nem os parques, por sinal, um dos donos dos parques mandou uma correspondência desaforada para a Câmara de Vereadores, ameaçando, inclusive, os vereadores, acusando-os que a história os condenaria se votasse a favor da permuta, né? Nem os donos de restaurante, de hotéis, de pousadas, ninguém se manifestou. Aí me faz lembrar aquela frase extraordinária de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus. Eu diria assim hoje em dia, não me preocupa o grito daqueles que acham que são donos do mundo, mas me preocupa é o silêncio dos bons. A grande maioria, nós temos pesquisa entre venda, permuta, etc., o centro de feira tem 93% de aceitação. E aí vou discutir alguns órgãos de imprensa, os caras ainda acham que ele tem que ser um ginásio de esporte. Eu comprei 6,2 hectares, portanto 62 mil metros, lá na celulose, para ser exatamente lá o grande centro de referência para a parte da cultura e para a parte do esporte. Exatamente porque nós acreditamos em escola de tempo integral, porque nós queríamos avançar nesta área, então a gente precisava. Você, de repente, está brincando de bola lá na escola e você vê que você tem 3, 4 meninos ou meninas que são ótimos no futebol de salão. Então, eles teriam seus horários específicos, com orientação de professores,
para poder se aprimorar. E agora a discussão é se eu vendo ou não vendo. Porque eu acho engraçado que quem é contra a venda não diz que lá eles receberam uma ata é um sério documento, aonde o governo diz, estavam 27 pessoas da minha equipe, as principais lideranças da minha equipe de governo, onde 22 votaram a favor da venda e apenas 5 votaram pela não venda. Inclusive, os 5 não é assim pela não venda. Sugeria até que fosse uma permuta, uma concessão, coisa desse tipo. Na verdade, todos concordaram que aquele centro de feira, como está ali, aí você imagina que, por problema de mobilidade, se vai botar um ginásio de esporte ali, em 2 meses de funcionamento, o Ministério Público ia mandar fechar. Que imagina o movimento que dá um ginásio. E o que realmente... Aí, esse dia atrás, alguém me perguntou, mas o senhor está deixando muito a desejar na parte esportiva. Ah, é? Então, se eu vou ter que refrescar a memória, o que eu fiz? A Praça do Centro fui eu que recuperei. A Praça da Igreja fui eu que recuperei. O Parque do Lago fui eu que fiz. Os outros só faziam um pedacinho e eu vim, fiz e terminei. O Centro Esportivo do Cariri foi eu que fiz. O Centro de Esporte do Chacão foi eu que fiz. Do Eugênio Ferreira, além da praça e o Centro de Esporte, também fui eu que fiz. Aí eu fiz o ginásio do SESI, lá em cima da Escola João Alfredo, ginásio lá do São Luís, da Escola Dante Bertolucci, o ginásio do Severino Trave e o ginásio do São Lucas. Evidente que precisa mais do ginásio. Mas aí não dá para jogar campeonato engraçado, que então para outras coisas dá, menos para campeonato. Agora, o sonho, primeiro nós começamos a atender as necessidades básicas. Agora, o mais difícil nós temos que a terra. O ginásio de esporte tem que ser construído na celulose. Porque você tem um espaço para estacionamento, você precisa de segurança para as pessoas que vão praticar o esporte, e lá vai ser um grande complexo esportivo e cultural. Aquela casa que está lá hoje, que é de 1944, ela vai ser recuperada. Ali vai ser um centro do desenvolvimento da parte cultural, da dança, da música, do teatro e assim por diante. E o esporte por lá de fora. Então vão mais quadra de esporte, vai pista de salto em distância, pista de atletismo, pista de salto em altura, enfim, quase todos os esportes. Vai ter taekwondo, jiu-jitsu, sabe? Esses esportes marciais também, mas são mais orientais, né? Sim. Mas que são extremamente importantes, que tem um desenvolvimento nas pessoas maravilhoso. Muito. Um desenvolvimento maravilhoso. Disciplina, físico. Então, onde é que iria o dinheiro do centro de feira? Primeiro, eu tenho que ter autorização da Câmara de Vereadores que eu posso vender. Vender, onde é que eu coloco esse dinheiro? Primeiro, no ginásio municipal, Tá. que vai ser na celulose. 6,2 hectares a área da prefeitura na celulose. 62 mil metros. Vocês viram? Olha, aquilo vai até um riacho lá. Lá onde é que tem os eucaliptos, dá para fazer todo um de campo, daí pode botar churrasqueiras, por exemplo, para a pessoa poder ir lá com a sua família, enquanto um está jogando um futebol de salão, o outro está correndo na pista, o outro está andando de bicicleta, o pai está fazendo um assado lá com seus amigos. Que isso é extremamente importante na sociedade moderna. Por que nós fizemos o Centro Esportivo do Grande Caneirinha? Porque a gente vê a necessidade que as pessoas têm de se encontrar com os vizinhos, se encontrar com os amigos, ali bater papo, tomar um chimarrão, tomar uma cerveja, porque isso faz parte da vida. Segunda coisa, fazer a nova escola especial. Não é a PAI, é a escola especial. A PAI é uma entidade privada. Se quiser depois fazer lá junto, não é problema. Até porque, hoje, merendeira, sim, cozinheira, merendeira, faxineira, os alimentos, o transporte, toda a prefeitura que dá, e nós vamos continuar dando, independente se fica aqui ou fique lá. Isso não é um problema. Mas a escola especial, que é objeto da prefeitura, esse vai lá em cima, ao lado do SESI. Que lá, por incrível que pareça, lá não é 62 mil metros, lá é 61 mil metros que pertence à prefeitura. Então você pode construir uma escola especial e ali junto também viria o quarto item da colocação desse dinheiro, que diz a Casa Dia, eu gosto de chamar a creche dos idosos. Sim. Você tem em casa o pai ou a mãe e você tem que trabalhar e ele não sabe, você tem receio de com quem ele fica. Leva lá para essa creche. Ele passa o dia com orientação médica, orientação de enfermeiro, tem horário para dormir, horário para ver televisão, horário para jogar um baralho e assim por diante. A terceira coisa é o posto de saúde do Leodoro. Que onde é que está o posto de saúde do Leodoro hoje? É para ser uma escola.
Aquilo foi construído para ser uma escola. Isso faria um posto novo, moderno, e ali se transformaria numa creche. Porque o problema que eu tenho hoje na questão da educação não é no pré-escolar, mas sim na creche, que ainda faltam algumas vagas. E estamos lutando, estamos construindo agora Tio Beto, onde a maior parte vai ser exatamente para creche. Devemos construir outras áreas também e negociar com as terceirizadas mais vagas, exatamente porque eu acredito que a mãe também tem que trabalhar, trazer mais uma recompensa, mais um dinheiro para a família, e assim por diante. Então, o que eu acho engraçado é que quando eu discuto uma coisa, eu só ponho uma parte. Se eu for discutir assim, não, eles querem com esse dinheiro colocar num ginásio municipal, na escola especial, num posto de saúde e numa casa para os velhinhos. E, além do mais, se sobrar ainda dinheiro na questão cultural, criar um espaço para se ter ali um centro de cultura e assim por diante. É lógico, o valor que está calculado para a venda no total é 28 milhões. 28. 28 milhões. Tá. E com esse recurso, é possível fazer esses 4 projetos? Eu acho, o ginásio, a escola especial, porque nós já temos mais ou menos base do que custa, assim por diante. Eu acho que é tranquilo. E o posto de saúde também. Mas se for necessário, a prefeitura entra para outra parte. Mas que nós vamos fazer essas 4 coisas? Vamos. Agora, tudo depende agora o quê? Primeiro, a aprovação que eu posso vender. Primeiro, tem que ter essa norma. Eu tenho que ter a liberdade dada pela Câmara de Vereadores de poder vender. Vendendo, primeiro, vai ter empresas interessadas? Esse é o segundo passo. Eu tenho que vender, mas vai ter gente que compra. E se comprar, pode ter certeza, enquanto nós estamos fazendo os projetos. Exatamente quando o dinheiro começar a entrar, a gente poder aplicar o dinheiro rapidamente. Não vendendo. Objeto de daqui a pouco fazer uma reformulação do centro de feiras e buscar recursos de outra maneira, projetos em Brasília para fazer esses 4 projetos aqui. O ginásio, a Rodolfo, a UBS do Leodoro e a Casa do Idoso. Cogita-se isso de alguma maneira, em algum momento? Não, porque eu não vou tratar de um outro item. Eu sei atrás disso, por exemplo, para um grupo da prefeitura, que se caso não for vendido o centro de feira e não se fizer o ginásio municipal, eu vou fazer uma operação de crédito para fazer o ginásio municipal. Nós sabemos, como governo, que hoje a etapa seguinte do esporte é um ginásio municipal. Porque nós já fizemos a primeira parte, que era mais urgente, mais imediata, para atender o aluno. Agora está na hora de atender a comunidade como um todo. E o ginásio municipal é fundamental para isso. Naturalmente. Então, agora, isso aí é uma outra possibilidade mais para frente. Eu acho que aqui, o centro de feiras, que hoje não rende nada, só prejuízo, ele poderia dar um belo retorno no investimento turístico ali, onde é que entra um bom dinheiro para a prefeitura. Porque é muito fácil dizer assim, escola de tempo integral. Primeiro tem que acreditar numa escola dessa. Porque você sabe que você vai gastar 130% a mais do que uma escola regular. Então vamos parar de brincadeira. E hoje eu tenho, desde a creche até o 6º ano, as crianças em escola de tempo integral. Que a escola de tempo integral, primeiro, seu pai tem 2 crianças na escola, durante 5 dias da semana, ele praticamente não gasta nada de comida. E é uma bela de uma economia. Durante o dia não gasta com luz, não gasta com água. Outra coisa, na escola, se houver o uso do telefone, é um uso assim, com orientação de professor. O aluno aprende a estudar, ele estuda mais, ele tem mais conhecimento. Segunda coisa, é uma escola que desenvolve muito a parte social. As crianças de 6 anos estão tudo na mesma turma, de 7 anos na sua turma, e assim os interesses são iguais, são muito parecidos. Então eles conseguem conviver com gente da sua idade. Terceiro, a questão cultural e esportiva. A criança de tempo integral ela faz mais esporte, o esporte ensina a viver a vida, ensina a ganhar e perder, porque a vida é um eterno ganhar e perder, perder e ganhar. E o esporte é assim. E a parte de cultura, a partir do momento que eu faço teatro, que eu aprendo um instrumento musical, que eu faço uma dança, eu tenho que me dar conta que estou dentro de uma equipe. Então, além de fortalecer o meu caráter, dominar a minha inteligência, dominar o meu sentimento, porque eu tenho que entrar na hora certa, e não posso falhar, porque se eu falhar, eu estrago o conjunto todo, que a equipe que está num coral, está dançando, está representando. E, por fim,
a questão intelectual. Uma criança de turno integral, ela faz os temas com a companhia de um professor. Ela tem mais aula de português e matemática, que são as 2 disciplinas essenciais do 1º ao 9º ano. Então, automaticamente, você está preparando uma criança para enfrentar melhor os desafios de amanhã. Então, eu não vejo como gasto. O que eu fico muitas vezes triste, Fernando, é você ver pais, assim, coitadinho das crianças, ficar o dia todo na escola. Mas o que eles fazem? Carrega madeira? Puxa um carrinho cheio de massa de pedreiro? Quer dizer, ele não fica todo dia sentado. Ele tem atividades e atividades e atividades. Por isso que uma escola de tempo integral você gasta muito mais no sentido de infraestrutura. Se você tem 10 turnos numa escola, com 5 salas numa escola regular, você dá conta. Mas se você tiver 10 turmas em turno integral, você precisa de 10 salas. Estou falando só de sala. Um refeitório maior, uma cozinha maior, você tem que ter ginásio de esporte, você tem que ter áreas cobertas, porque em dia de chuva a criança continua viva, e ela precisa de atividade. Então tem que ter uma praça, por exemplo, coberta, uma pracinha coberta, uma pracinha ao ar livre, espaço para a criança aprender a dançar, aprender a fazer teatro, aprender lugares para ela bater bola, sabe, de jogar um xadrez, jogar uma dama, um dominó. Tudo isso é possível porque a criança está o dia todo na escola. E o pai tem que se dar conta que ele não tem uma escola gratuita. Ele já pagou e pagou muito bem o estudo do seu filho. Porque se ele compra uma camisa, paga imposto. Se ele compra uma comida, ele paga imposto. Se compra um calçado, ele paga imposto. E isso que a sociedade tem que abrir os olhos. Ah, eu ganhei remédio do SUS de graça. Mas que de graça? Você pagou e pagou caro. Nós só vamos ser uma grande nação quando a gente tiver a compreensão do que são as coisas. Como é que você vai poder fazer uma grande nação quando a grande maioria não se dá conta que paga o remédio que ela tem, o médico que ela consulta no posto, a escola que ela tem, ela pensa que ela é de graça. Mas como de graça? Por acaso, quando você comprou, você não pagou o imposto? Então, se você pagou o imposto, já fez parte da sua contribuição. Mas é tudo isso aí. Mas a discussão também é boa. O que eu não admito, as pessoas serem maldosas. Eu não ouvi, como me disseram que teve um cidadão, determinado político, que andou até sugerindo que eu já teria empresa, queria comprar o centro de feiras, e certamente me beneficiaria. Ah, mas eu devo ser muito corrupto mesmo, né? Porque é impressionante as bobagens que as pessoas dizem, né? Parece até que tem uma lei ali agora que eles querem, como é que o prefeito não coma nas escolas, tá? Isso daqui uns dias vão dizer se qual é o horário que o prefeito tem que ir no banheiro. Quer dizer, não, só me faltava essa para passar, porque nós Esse é um ponto que nós vamos abordar, inclusive, prefeito. Né? Pelo amor de Deus, vamos achar um pouquinho o que fazer também, né? Prefeito, questão do centro de feiras, isso já foi comentários que a gente fez aqui, inclusive, numa retrospectiva de outros momentos, onde surgiram propostas, né, inclusive em coletivas de imprensa aí do Poder Executivo, na tua liderança, para construção, por exemplo, do centro da Casa do Idoso, né? Numa das ocasiões, vou fazer uma linha de crédito, um financiamento aqui para pavimentar algumas ruas e construir também o centro do idoso. Não foi possível, cobertor curto, foi levado adiante. Tem 1 milhão. O centro de idoso tem 1 milhão. Só que 1 milhão mal começa. Exatamente por isso. E aí agora, de novo, o assunto, e aí por isso que eu fiz, digo, é suficiente? É um grande questionamento que a sociedade faz, né? Se a venda, se esses 28 milhões do centro de feiras, o cobertor vai conseguir cobrir os 4 projetos, mas aí já está na resposta do senhor aqui, de que se não for o caso, a prefeitura faz o complemento. Tem que fazer, porque as 4 obras são vitais para o município. Porque você não pode esquecer também que automaticamente, se eu vendo o centro de feiras, o centro de feira começa a me render. Que belo IPTU não dá naquela área de 10.585 metros tem ali, que hoje não recebe nada. Mas já se deu conta quanto que eu vou receber de IPTU? Que pode ser um complemento. Quanto de ISS que eu vou ter ali? Quanto de ITBI que vai entrar dali? Quanto de taxas vai entrar ali? É que nem eu sempre digo assim, o Sky Glass,
Quando nós fizemos, nós gastamos 7 milhões de reais para levar o asfalto ali do Meningite até lá, inclusive com a ciclovia junto. Em 3 anos, eles já devolveram para a Prefeitura de Canela, só em ISS, dos ingressos e do estacionamento, mais de 4 milhões e meio. Significa que eles, com 5 anos de existência, me devolvem todo o dinheiro que eu gastei do asfalto. E isso é bom por quê? Porque existe mais uma outra coisa, que podemos até entrar nesse assunto, que é muito fácil. Eu fechei o ano com superávit de 33 milhões de reais. Desses 33 milhões, 10 milhões é do recurso livre, que eu posso fazer o que eu quiser. Certo. O que eu quiser, eu modo de dizer, né? Sim, posso comprar remédio, posso, que nem, por exemplo, eu dei 4 milhões e 190 mil para eu ampliar, para fazer o resto que falta da Escola Santa Marta. Que falta aquele pedaço de trás, que esse ano nós vamos fazer, e fica completa a Escola Santa Marta. Então isso já alcancei para a educação. Então não tenho mais 10, eu tenho 5 uns quebrados. Muito bem. Os outros é dinheiro que sobrou na saúde, com tudo que se gastou na saúde, sobrou na própria educação, com tudo que se gastou. A Secretaria de Educação, 78 milhões de custo teve. É dinheiro, bicho. É dinheiro. E você pergunta, tá, mas quantas refeições por dia vocês fazem? Em 2023 eu tenho dado 11 mil refeições por dia. Sabe quanto que me custou aquelas 11 mil refeições? Me custou 2 milhões e 900 mil reais. Se você olhar que o orçamento da Secretaria de Educação passou dos 80 milhões, é ridículo o que se gastou em alimentação. O transporte de aluno, e olha que se dá transporte para alunos, inclusive do ensino médio, que não seria minha função, mas a gente dá para dar uma ajudinha para o Estado. Né? Companheiro Eduardo Leite. Né? Nós gastamos 2 milhões e 9 mil. Então, se você olhar, também o transporte não é o requisito que se tem um gasto muito grande. É que nem eu tenho um dado, por exemplo, impressionante. O que eu gasto com transporte terceirizado da saúde? Não chega a 600 mil. E se eu botar ali em cima disso aí, o que a prefeitura gasta também com transporte, não chega a 1 milhão e 100. Então, o transporte também não é o grande requisito de gastos da saúde. Se você pensar, eu gastei 2 milhões e 200 de remédio, com todos os remédios que estão sendo dados e que não faltam, daquele compromisso de 185 tipos, nunca faltaram, né? Com tudo isso aí, 2 milhões e 200 e poucos mil reais, se você olhar, o remédio também não é o grande gasto da saúde. É lógico que o grande gasto da saúde é a mão de obra. O médico custa um valor estimado, a enfermeira, a técnica de enfermagem e assim por diante. Então, tem gastos da prefeitura que não, são gastos importantes, mas não são tão relevantes. E não esquecer que nós queremos o segundo transporte. Então, se antes ia um ônibus por dia para Porto Alegre, vai 2 agora. E mesmo assim, ainda o valor que se gastou no transporte foi baixo, comparado com os outros gastos que se teve. Nós, quando é 4 horas da manhã, temos postos abertos, isso é uma criação nossa. Então, eu acredito assim que, quando a gente trabalha com determinação, agora sempre tem prioridades e prioridades. Em 2013 a 2016, eu, com mais um grupo de pessoas, nós pesquisamos mais de 3.500 famílias. A gente ia na casa, ficava batendo papo, lá passando a gente lançava uma pergunta: como é que está o hospital? Daí a pessoa falava, mas a gente nunca dizia que estava sendo pesquisado. Então a pessoa dizia realmente o que ela pensava, o que ela tinha na sua cabeça. Se você dissesse que estava sendo pesquisado, já começava a querer falar difícil, assim por diante, né? Ou omitir dados. Lá naquele tempo, as pessoas, mas quase por unanimidade, pavimentação, calçadas, paradas de ônibus, luz de LED, era a primeira grande necessidade, porque quem tem pó na frente da sua casa e tem barro, ele quer o asfalto. Hoje, esses mesmos moradores já tratam o saneamento, querem trabalhar na mobilidade, eles querem uma saúde ainda melhor do que já tem hoje, eles querem que se continue a escola de tempo integral, porque já são outras necessidades, quase 7 anos depois.
E o bom de uma comunidade, quando ela conquista algo, que ela continue almejando, porque a gente sempre tem necessidades. Eu fico indignado quando você, supor, pavimentou um bairro, fez as calçadas, tudo bonitinho, plantou árvore, tá lindo lá. E você não ouve mais nada de pedido lá. Parece que tudo terminou, não precisa mais lutar por nada. Não. O ser humano, se ele quiser ir para frente, ele sempre tem que estar indignado com ele mesmo, de querer sempre buscar mais. Se você comprou o Fuca e você não tiver a ambição de comprar depois lá, sei lá o quê, um Gol, mas se você tem que ir à luta. Você tem que buscar opções para você chegar ao Gol. Agora, se você se contentar com o Fuca, então tá louco, né? Para mim já perde um pouquinho o próprio sentido de ser. O ser humano é um sujeito, o ser humano é um ser que ele foi feito para avançar, para evoluir, para melhorar, tanto a vida material quanto espiritual. Prefeito, aquela área do centro de feiras ali, ela está toda regularizada perante a prefeitura e já surgiu algum investidor interessado? Hoje ela está, porque aí ninguém fala, né? E quando fizeram o centro de feiras, fizeram em cima de uma área, uma das partes das áreas, que nem era da prefeitura. Agora eu fiz uso capião, que são quase 1.800 metros. Engraçado, se eu tivesse feito um prédio em cima de uma área que não é da prefeitura, aí me lascava o cacete de tudo que era jeito. Foi que nem a Tio Beto. Eu fui descobrir que a Tio Beto não tinha o terreno legalizado, agora eu estou legalizando, agora depois que alguém derrubou aquilo, uma entidade que tinha 34 anos de prestação de serviço magnífico para aquele bairro, aquela creche matou muito a fome de muita gente, mas matou a fome rigorosamente isso aí, de gente muito pobre, gente muito sofrida, que aquela creche que sustentava aquelas crianças, simplesmente tiraram. Agora eu estou reconstruindo. E agora que fui descobrir que o terreno não está legalizado, estou legalizando o terreno. Aliás, a maioria dos terrenos públicos da Canela, quem legalizou fui eu agora. E tem ainda um monte ainda para legalizar. Que o certo, quando você compra uma área, termina, faz todo o processo, escritura, registro público e assim por diante. Então, hoje é uma área tranquila ali, não tem problema nenhum. Tem as decisões judiciais, tudo favorável à prefeitura. Tem gente que pergunta, como é que é, quanto que vale, quanto é isso, aquilo. Eu disse, olha, vai ter um processo licitatório. Então, se você quiser a área, pode ser que tenha outros que tenham interesse. E para mim, quanto mais disputa a área, mais eu ganho. Mais ganha. O mínimo é aquele valor. Abaixo disso ninguém pode oferecer. Uhum. Agora, para cima, se houver uma disputa, porque é uma área nobríssima, né? Não estou dizendo que não seja uma área nobre. Ela tem ruas em 3 áreas, em 3 lados do próprio centro de feira tem rua. Sim. Tem relação direta com a rua. E isso aí para o investimento é uma coisa espetacular. Mas vamos lá, isso aí, nós podemos estar com outros assuntos também, cheio de centro de feira também. Certo, ótimo. Né? Prefeito... Porque ela teve a sua função antigamente, quando foi feito, mas aquilo já passou. Um dia eu perguntei para o Luciano Ram, por que em vez de ele pagar aluguel aqui, onde ele tem a van, ele não comprava? Ele só bateu nas minhas costas e disse assim, menino, você me garante que daqui a 20 anos esse vai ser um negócio que eu posso ganhar mais dinheiro? Se não. Então, se daqui a 15 anos não é o que mais dá dinheiro, eu devolvo o patrimônio para o dono e eu vou para outro mundo. Porque pagam uma fortuna de aluguel, né? Sim. Mas e daí? São visões, é que eu sempre digo ali dentro da prefeitura. Para o grande investidor, para aquele que tem dinheiro, o tempo é uma preciosidade. O tempo dele é precioso. Se ele perde uma semana, às vezes perde milhões. Então, quando a gente for atender investimentos, a gente tem que ter esse carinho. Não estou dizendo que a gente tem que fazer nas coxas, não é isso que eu estou afirmando. E não ser sério, ser competente. Mas a gente tem que dar o carinho necessário para grandes investimentos, porque é isso aí que vai dar o grande retorno para a cidade. Porque hoje, Fernando, isso é um dado muito interessante. Hoje, a receita própria do município está pau a pau com a receita que vem do Estado e da União. Que a maioria dos municípios, a grande receita vem de fora, ou do Estado ou da União.
E nós hoje, graças ao trabalho do governo, nos governos anteriores, era muito difícil durante um ano o orçamento aumentar até 7%. O máximo foi 7%. Uhum. Nós, nos 7 anos, 24 e não fechamos, nos 7 anos, nós evoluímos 19,03 por ano de aumento. Por quê? Por causa da receita própria. Quando você tem receita própria, é por isso que a Prefeitura de Canela hoje paga o piso do magistério, inclusive acima, uns pila acima. Paga da enfermagem, paga dos agentes de saúde, tudo acima. E nós somos a parte do 21% das prefeituras do Brasil que paga isso aí hoje. Só 21%. E nós não fazemos parte das 52% das prefeituras do Brasil que fecharam no vermelho. E provavelmente, se você vai fazer um estudo dessas prefeituras que fecharam no vermelho, porque a receita própria é muito baixa. Se você me perguntar qual é o percentual de gasto com os servidores que você tem, 39%. É um espetáculo para o Brasil. Quando você diz isso aí, os prefeitos quase estremem. Sabe, parece que fica... Olha para mim, acho que eu estou mentindo. Isso é resultado de quê? Primeiro, aumento da receita. Segundo, controle rigoroso dos gastos. Precisa nomear alguém? Precisa, então vamos nomear. Eu acho que não precisa, então não nomeia. Que a partir do momento que você contrata um servidor, você tem que continuar pagando. Independente se ele era útil ou não útil. Então, e o grande zelo de não fazer a politicagem. Não, eu vou contratar o Fernando porque o Fernando é da família do meu partido, não sei o quê. Isso comigo não existe. Aliás, eu fiz reunião com todos os servidores da prefeitura, mostrando os dados de 2023, e a primeira coisa que eu disse assim, não vou admitir que nos setores da prefeitura se faça política partidária. Nós somos pagos para dar respostas para a comunidade. Nós somos pagos para servir a comunidade e não fazer politicagem. Quer fazer política partidária? Faça no seu partido, que é um direito de todo mundo. Pode fazer onde quiser, mas não dentro do seu sistema de trabalho, do seu lugar de trabalho. Não é fácil isso aí, mas eu vou com muito rigor em cima disso. Porque a gente é pago exatamente para responder à comunidade. Prefeito, percebemos, né, que ao longo do mandato, os dois, né, o turno integral, uma bandeira muito forte, e o senhor já explanou bastante aqui também nesse nosso bate-papo, mas um questionamento que eu lhe trago no sentido de comparativo. Quando tu implantaste o turno integral, chegou aí já no 6º ano de investimentos e de evolução, ano a ano, né, a implantação, cada ano uma série, um ano, né? Lá no início, com agora, aquilo que o senhor projetou, atingiu em cheio a expectativa? Tem alguns pontos que precisa melhorar aqui, tá bom ali? Qual é a avaliação? Eu acho que nós não podemos tapar o sol com a peneira. Primeiro, nós começamos o primeiro ano, em 2019, foi uma maravilha. Chegamos no final do ano, pegamos os 4 piores que liam no primeiro ano, que ficava o dia todo, quanto os 4 melhores do segundo ano, que só tiveram turno regular, só um turno. Os 4 piores aqui do turno integral, do tempo integral, lia melhor que os 4 melhores do segundo ano. Lógico, tiveram muito mais aula, tiveram muito mais conhecimento. Depois veio a Covid. A Covid nos esculhambou de tal maneira. A sorte que nós temos o tempo integral. Então, o que os professores fizeram em final de 2022, mas especialmente 2023? Recuperar no turno inverso aqueles conteúdos que esses alunos não tiveram naqueles 2 anos. Ainda bem que esses alunos tinham o tempo integral. Então, se deu oportunidade e tempo de recuperação. Mas nunca vai ser igual a uma normalidade. Eu sempre digo, porque nós temos de 3 em 3 meses avaliação externa. Vai uma equipe de professores e faz prova com todas as turmas de tempo integral. E depois se faz os comparativos. Por que a turma do Fernando está melhor do que do Constantino na mesma disciplina? O que houve? Houve problema de uma doença lá que atingiu vários alunos, houve muita falta, e tudo é feito. E se tem a busca ativa, se é problema de falta, tem gente que vai nas casas e diz assim, olha aqui,
meu senhor, minha senhora, o seu filho devia estar na escola, ele não está indo. Né? Porque a gente tem que também aprender uma coisa. A criança não pode fazer nada. Mas se a criança aprendesse que a escola é o lugar que amanhã depois ela tem que cumprir o horário no trabalho, já era uma grande coisa. Porque a escola tem horário de entrar e horário de sair, é que nem uma fábrica. Lógico que com uma outra visão, é um outro ensinamento, é um outro conjunto de ações. Mas no fundo é a mesma coisa. E essa criança, mais dia ou menos dia, ela tem que responder para a sociedade e dizer para a sociedade para que ela serve. Ela sabe fazer o quê? Ela é útil para quê? E isso a sociedade, quando tiver 15, 16, 17, 18 anos, vai perguntar: ô menina, você serve para quê? Você sabe escrever um ofício? Você sabe escrever um texto? Você sabe ler um texto assim? A minha empresa quer fazer uma festa, você tem capacidade de ler, comandar a festa? E aí ela vai ter que responder. Diz: ô guri, você serve para quê? Você sabe que é isso, que é aquilo, ou você só sabe lidar com o celular? Que é uma belíssima ferramenta. Eu sempre digo, eu sempre fui a favor de atualização dos celulares nas escolas, porque se eu tenho 30 alunos, eu tenho 30 bibliotecas em sala de aula. A questão é eu criar alternativas para provocar que este aluno utilize desta ferramenta e ele aprenda mais do que já sabe. Aí sim. Prefeito, ainda no ambiente escolar, professores podem ou não podem se alimentar da merenda escolar? E, naturalmente, também eu quero que o senhor já comente, porque tem vereador propondo projeto legislativo onde proíbe o prefeito de comer nas escolas. De comer nas escolas. Não, daqui eu vou dizer assim, né? Que hora que o prefeito tem que ir no banheiro, que hora que ele tem que sair de casa, que hora que ele tem que ir dormir. Pelo amor de Deus, cada um cuida do seu rabo. Mas o que eu criei para os servidores da prefeitura? O auxílio alimentação. E o auxílio alimentação é exatamente para dar um auxílio para as pessoas almoçarem. Normalmente é almoço, né? Pode ser até janta, mas normalmente é o almoço. Então, como é que o professor comia na escola? Nem todo mundo, né? Tem muita gente séria. Um grupo. Comia na escola e ganhava auxílio alimentação. No mínimo é corrupção. Então, se cortou, ou você opta em comer na escola e não ganha auxílio alimentação, ou você ficou alimentação e pronto. O servidor pode fazer essa escolha. Pode, só que a maioria quer receber. Chega no final do mês, é dinheirinho vivo que cai na tua conta e não tem desconto de imposto de renda, tu não desconto em INSS. Parece que hoje é 27, 28, não sei quando é que está o auxílio alimentação hoje, próximo de 30. Por dia. Que tendo por dia que você trabalhou. E olha, hoje em dia você pode almoçar tranquilamente. Eu vejo alguns servidores da prefeitura que almoçam ali ao redor de alguns restaurantes da prefeitura. Uns pagam 12, outros pagam 16, outros pagam 20, mas ainda sobra um pilinha. Acontece que eles não tinham antes, e agora eles têm, é que nem auxílio transporte. Todos os meus servidores, e isso quem criou fui eu, ganham auxílio transporte. Então o meu servidor ganha auxílio alimentação, auxílio transporte, que aliás é bom que os servidores não se esqueçam que em 2012, na reforma que eu fiz, só tinha 4 classes, eu passei para 7. 7 classes. E a maioria dos servidores sobe de classe pelo tempo de serviço. Quem tem um merecimento é só o magistério. Antes, só trocava de nível, quer dizer, que passava a ganhar a mais a partir do momento que a pessoa fosse fazer um curso acima do que ela tinha só ensino médio, fez universidade e passa a ganhar mais. Agora é para todos os servidores da prefeitura. A prefeitura de Canela paga férias cheias, 100%. 100%. A prefeitura de Canela hoje tem em dia licença prêmio. Eu paguei para os professores até 8 de dezembro, quem pediu até 8 de dezembro, todos os professores da licença prêmio do ano passado. Agora, em fevereiro, acho que em fevereiro eles vão receber quem pediu até 8 de janeiro. Do magistério tem uma licença prêmio, desde que tenha pedido, evidentemente. Que é capaz de amanhã uma professora telefonar: ó, Fernando, eu ainda não ganhei. Sim, você tem que fazer o pedido. Que você tira a hora que você quiser. Porque não é só pagamento em dinheiro. Você pode também tirar em dias.
Aí eu quero tirar um dia de licença, eu não vou trabalhar um mês. Quer dizer, 5 em 5 anos é 3 meses, que o resto da sociedade não tem. Eu tenho um crescimento vegetativo por ano muito próximo de 4%, que é o quê? Pagamento de licença-prêmio, de mudança de nível, de mudança de triênio, mudança de classe, que tudo que você muda, sobe o básico. Automaticamente, é o tal de crescimento vegetativo. Quando você faz uma conta de quanto que você vai gastar, se você planejou gastar 100 milhões de servidores, com servidores, você tem que botar 104 milhões, que mais 4% você vai gastar de crescimento vegetativo. Por isso que eu nunca atrasei o salário. A obrigação da prefeitura é pagar no 5º dia do mês, no dia 5 do mês, está na lei. Eu que instituí de pagar no último dia útil do mês, e nunca se atrasou um dia, uma hora, e sempre se pagou. Ah, é fácil? Eu dei agora o ganho real. Outubro, novembro, dezembro, 1% ganharam. Menos aqueles que têm piso, que daí tem piso para quê? Que, aliás, esses pisos estão criando uma esculhambação no serviço público. Porque você fala tanto da isonomia, disso, daquilo, e você tem que dar aumento para um, tem que dar para todo mundo, mas como é que então fez os pisos daqui um dia? Não tem mais salário mínimo, tem um piso nacional, certo, né? Mas esse é um problema para os políticos decidirem, né? Então, e agora, em março, os servidores, com exceção daqueles que têm piso, vão ganhar mais 3% de ganho real. Vão começar a ganhar. Mas eu não estou fazendo porque sou bonzinho. Estou fazendo porque é um princípio de justiça. Lá em 2021, o governo Bolsonaro impediu de fazer qualquer reposição. E eu sempre defendi a ideia que se as prefeituras tivessem condições, podia dar a reposição. E a prefeitura de Canela podia ter dado. Então eu dei 3 agora, e era 4,52, uma coisa assim. Eu dei 3 esse ano que passou, no final do ano, e 3 agora. E vai dar mais ou menos ali aquela reposição. E olha, eu vou dizer, eu nunca botei um servidor para a rua. Botei um CC só para a rua, um só. Que não precisava, né? Quem tinha aquele CC não queria trabalhar, né? Então precisava também ter um CC. Vê se, por exemplo, por causa disso, daquilo, se eu botei... Pelo contrário, quando eu assumi em 2017, tinha vários servidores que estavam assim da minha mesa para botar para a rua. Eu chamei a procuradoria e perguntei, tem outra saída? Diz, tem. Suspende 2 meses, dá uma advertência por 1 mês, e não botei para a rua. Porque, inclusive, pelos crimes que eles eram condenados, etc., dificilmente ia arrumar serviço. E vou dizer uma coisa, tem algo que eu fico muito satisfeito, que todos aqueles que naquela época eu beneficiei e não botei para a rua, continuaram sendo excepcionais servidores. Parece que eles ficaram mais na obrigação de fazer um serviço melhor do que já fazia. Até hoje não me decepcionei com nenhum deles. Porque eu sempre digo o seguinte, sendo servidor efetivo, o CC, quem está no serviço público tem que aprender uma coisa simples. Nós somos servidores, aqueles que servem a comunidade. Não é aqueles que se beneficiam da comunidade, pelo contrário, aqueles que servem a comunidade. Mas vamos embora, né? Prefeito, 2024, sim, é ano eleitoral, a gente não vai entrar nisso agora, mas é o último ano, né, desses 8 de mandato. E aí, sob sua liderança, quais os planos, as projeções, os projetos, o que ainda há por fazer que o senhor quer cumprir? Você não tocou, por exemplo, nos mais de 500 mil metros quadrados de asfalto que foi feito. Nós repavimentamos em torno de 65% das ruas de Canela. Isso é um dado magnífico. Nós botamos luz de LED em toda a cidade, em um pedaço do interior e com dinheiro próprio. Nós fizemos em 2 anos perto de 30 milhões de investimentos em prédios da educação, e aí cadeiras, mesinhas, freezer, geladeira, etc., com dinheiro próprio, né, da operação de crédito. Duvido que alguém tenha plantado tanta flor que nem eu plantei, que tenha plantado tanta árvore que nem eu plantei. A cidade está ficando cada vez mais bonita porque o povo está ajudando a cuidar. O povo se sentiu orgulhoso de ter uma cidade bonita, está fazendo parte disso. Então nós temos ainda algumas obras para terminar. Por exemplo,
A rua Érico Veríssimo, Magné Pereira, está em andamento. A rua Gildo Bolognese Pinheiro, está em andamento. Daqui mais uns meses vão ser concluídas. A rua Rui Viana Rocha, está sendo feita. A rua Silvino Zanata, lá no Jardim das Fontes, sendo feita. A Vila Ibardi Dirce, agora concluída também, até a calçada já está pronta. Ali nós terminamos. E tem mais umas obras menores, mas que, né, daqui uns dias devemos começar o recapeamento da 1º de janeiro, que é uma via importantíssima, já se tem um dinheiro e a empresa. A empresa que vai fazer ali é a mesma que fez a 28. Uhum. Olha como ficou bonita a 28 hoje. Pô, agora dá gosto você passar por lá. E ali você tem acesso a um bairro importante que é o bairro Dante e, ao mesmo tempo, ao Reserva da Serra, que é um condomínio que dá uma renda excepcional para a prefeitura. Você não precisa passar com o caminhão do lixeiro lá dentro, está aqui na frente, mas eles pagam a taxa de lixo. Você não precisa trocar uma lâmpada lá, eles trocam, mas eles pagam a contribuição da luz. Então, isso dá um retorno importante para o município. Então, você também tem que estender a mão, né? Não sei uma perspectiva, de repente, do Homero Pacheco, estamos em vias de ver e a João Goulart. Mas aí tem agora, vai começar provavelmente na semana que vem o resto da escola aqui da Santa Marta, que daí vai ficar uma escola completa, né? Estamos concluindo a escola ali do Jardim das Fontes, a Eva Alzira. Mais um mês e pouco, nós devemos inaugurar aquela escola e começar a trabalhar ali. Vai ser bem maior do que hoje está sendo atendido aquelas crianças, né? E tem projeto de futuro, evidentemente. Agora nós fomos a Brasília e nós escrevemos lá mais de 50 milhões de projetos. Agora, quanto que a gente vai ganhar disso aí, não sei. Eu amanhã estou indo ao Mussum. Lá vai estar o ministro Jade Barbalho, que é do meu partido, inclusive. Uhum. E lá em Brasília ele não pôde me receber, porque tinha voltado de férias. Então ele pediu para vir amanhã aqui em Mussum, que ele quer me dar um abraço. E vai estar o ministro Paulo Pimenta também, que é aqui do Rio Grande do Sul, que eu me dou muito bem, inclusive, com ele, conheço ele muito eficiente, muito competente. Então estaremos lá para exatamente insistir que existem algumas questões, que nem a Escola da Santa Terezinha, o novo posto de saúde do bairro Canelinha, que é ali na subida Gabriel de Souza, que pega todo aquele miolão ali do grande Canelinha, ali ficaria nesse posto de saúde para aliviar um pouquinho o atual posto do Canelinha, ali junto com a Cônego Marquese. Mas tem, sabe, na coisa pública, aquilo que você acha que amanhã vai dar, não dá. Aquilo que você acha que não dava, dá. A coisa pública está montada hoje em dia, está muito complexa. Essa nova lei das licitações é uma coisa, sabe? É uma coisa absurda. E, ao mesmo tempo, muita gente querendo fazer investimentos aqui em Canela. Eu fui, por exemplo, 2 dias na praia, além de ter o encontro da FAMURS, eu fui para discutir com empresários que querem vir investir aqui. E disse para ele assim, eu só vou discutir o seu empreendimento lá em Canela junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Porque o senhor pode me dizer o que o senhor quer, mas quem vai estudar todos os seus processos vai ser a Secretaria de Meio Ambiente. Então, eles têm que estar junto para entender o que o senhor quer construir. Então, fica mais fácil essa relação. Eu sempre fiz assim, né? Eu sempre, quando vejo um investidor, né, eu chamo o meu time de, olha, ele quer fazer isso, aqui. Daí eles explicam, mostra, vê se é projeto especial, se não é projeto especial. Mas, sabe, Fernando, eu sou um prefeito muito realizado. Eu posso, em qualquer lugar desse município, eu tenho obra do nosso governo. Mas em qualquer lugar. Não tem ponta desta cidade do interior que esse governo não tenha feito obras e obras importantes. Por exemplo, a luz de LED não é só na cidade. Agora estamos colocando luz de LED em toda a rota panorâmica, até a divisa de Três Coroas. Está ficando chique no último aquilo ali. Está ficando bonito, sabe? Então, tudo isso aí tem que ser feito. Então, no interior, todas aquelas lâmpadas que havia antes de sódio, todas foram trocadas por LED. Agora, nós já encaminhamos mais 3 projetos para a RGE, para eles aprovarem e eles fazerem. Aqui da Rua Santa Rosa, aqui, chega no Chacrão, entra à esquerda ali e desce, tem um número significativo de moradores. Há muito tempo vem pedindo. Então, uma rede nova ali, sabe? Com luz de LED ali também, né?
Depois a outra, entre o motocross, que até o motocross vai hoje a iluminação a LED. No motocross tem o Ibama, também esse trecho. E o outro eles me mandaram, eu acho que aqui na descida do, como é que se diz aqui, do Érico Veríssimo, aqui, aquela que vai para o Chapadão ali. Parece que a outra que eles estão terminando o projeto, já encaminhando, porque eu quero levar luz de LED para todo o interior. Botar os postes na estrada e não lá no meio dos potreiros. Não tem que iluminar a vaca, tem que iluminar as pessoas que caminham. E dar segurança. E levar trifásico. Que depois, se aquele morador, se aquele agricultor quiser fazer investimento, ele tem a força de energia. Para ele poder botar lá uma serraria, uma agroindústria, assim por diante. Uhum. E tem que se fazer isso, levando junto à internet e assim por diante. E se eu tivesse mais um ano, eu te garanto que alguns morros do interior de Canela nós íamos asfaltar. Porque o morro é o que mais dá gasto. Fernanda, eu vou te contar uma coisa. Sabe por que comecei pelo bairro Dante a asfaltar todo o bairro? Quando sumi em 2017, chamei o secretário Ratinho e disse assim, eu quero que você... Era um caos aquele bairro. Era buraco, valeta, um horror. Eu quero que você marque tudo que você usar aqui e gastar. Quanto de máquina, quanto de caminhão, quantos caminhões de saibro, quanto de brita, tudo. Depois você me dá. Eu fiz a conta que se eu fizesse 2 vezes por ano, em 3 anos que eu gastava para recuperar a parte de chão batido, eu fazia asfalto. Se não chega, vamos fazer o asfalto. Vamos dar um jeito de arrumar dinheiro para fazer o asfalto, que daí eu não preciso mais me preocupar com isso. Então, hoje em dia, o interior, os lugares mais danados, mais difíceis, complicados, são os morros. Aquela ponta de pedra, aí você enterra aquelas pedras assim com saibo, passa o rolo, fica bonito, faz valeta. Vem a primeira chuvarada, cai uma pedra no meio da valeta, aquilo, a água vai para o meio da rua e já leva toda aquela terra, tudo dinheiro botado fora. Se você tivesse ali um paralelepípedo, ou um paviesse, ou um asfalto, você não precisava mais fazer isso aí. E isso é ter senso de economia, isso saber aplicar bem o dinheiro. Mas... primeiro tinha que fazer as necessidades. Se você olhar hoje, tirando os Alpes Verdes, que vão ficar algumas ruas que não vão ser pavimentadas, porque todo o anel vai ser feito, vão sobrar muito poucas ruas da cidade para fazer. E é por isso que eu consigo manter o interior. Porque antes eu tinha que usar a patrola para as ruas da cidade. Agora eu utilizo a patrola para as estradas do interior. Então por isso que te dá melhores condições de você cuidar do interior. Então tem mais essa vantagem. Agora, depois que a gente conseguir, primeiro, lógico, se a gente pudesse asfaltar tudo o interior, era uma maravilha, um espetáculo. Mas primeiro começar pelos morros, exatamente para dar mais economia. Ele vai te sobrar mais dinheiro para fazer o resto. Aqui numa parte plana, você coloca uma tomadeira de saibro aqui, outra mais à frente, vem a patrola, puxa o meio da estrada e espalha. Então você mantém com muito mais tranquilidade. Mas sim, coisa para o futuro prefeito. Prefeito, aquele trabalho de recuperação da saúde financeira do hospital. Boa pergunta. Como é que está essa situação? Andou, está tudo de acordo, tudo colocado em dia, tá perspectiva. Olha, de... se tem uma coisa que me orgulha, eu nunca me esqueço quando a gente fez essa pesquisa, o povo na área da saúde pedia assim. Como é que se dizia? Bom atendimento, remédio, consultas, operações... e hospital, que era para achar uma solução para o hospital. Fernando, de 2019 para cá, eu paguei próximo de 12 milhões de rescisórios trabalhistas. Que isso não fazia parte daquela dívida tributária, previdenciária, que aquela estaria hoje em torno de 26 milhões. Quando nós pegamos, nós estaríamos em 24, que nós conseguimos renegociar e vir para 5.901 reais. Primeiro ano foi difícil, porque eram as parcelas muito maiores, né? A primeira parcela que nós tivemos que pagar foi de mais de 200 mil, tudo pago em dia, não se atrasa. O hospital, todos os meses, quando paga, me manda o comprovante, que, aliás, queria parabenizar a equipe do hospital, que tem feito assim, um trabalho maravilhoso nesse sentido. Gastaram 32 milhões com o hospital. Sim, só que tem o seguinte, quando nós fizemos uma intervenção em 2019, eu dizia então para o interventor Vilmar naquela época,
que não era para a gente deixar nenhum centavo de dívida. Que a dívida fosse dali para trás e dali para frente não ia deixar dívidas. E não se deixou. Eu te falei que nós pagamos mais de 12 milhões. Sem contar a dívida, que eu ainda estou pagando, estou no fim já, da RG, que era de 2 milhões e meio, da White Martins, que era 1,5 milhão, fora outras coisas. Do empréstimo que o hospital tinha feito no Banrisul, que a gente desconta todos os meses, rigorosamente em dia. Então, gastaram 32 milhões com o hospital. Primeiro, para de dizer bobagem. Um hospital trabalha 365 dias e 24 horas por dia. E todo esse tempo é gastos, e gastos, e gastos, e gastos. Então, eu acho que não se gastou muito por aquilo que se fez e por aquilo, inclusive, que se investiu. Poltronas novas, reforma dos quartos, dos corredores, ar-condicionado em tudo que é lugar, os novos gabinetes para os médicos atenderem, a colocação do tomógrafo, do setor de tomografia, da ecografia, do raio-x, e o CME, que era uma coisa terrível. E hoje o hospital tem alvará de funcionamento. Que não tinha. O hospital era uma entidade morta. Se eu não faço a intervenção em 2019, o hospital já teria sido vendido há tempo. Mesmo quando nós começamos em 2019 a renegociação da dívida, eu sofri 4 interferências de tentativa da Justiça Federal botar em leilão o hospital. E a última foi exatamente quando já tínhamos acertado. E aí os nossos advogados conseguiram demonstrar para o juiz, para aí, os homens são sérios, estão renegociando e vão pagar. E que, vou dizer uma coisa, se eu tivesse dinheiro, porque falta hoje aqui uns 4 milhões de pagar da dívida. Eu chegava assim, dona Receita Federal, vem aqui. Se eu te pagar tudo numa tacada só, teus 4 milhões e pouco, por quanto você me faz? Pagava tudo numa tacada. Mesmo que eu tenha uma lei hoje aprovada na Câmara de Vereadores, que os próximos prefeitos terão que dar continuidade, caso o hospital não tenha dinheiro, de pagar essa dívida. Porque se a gente deixar de pagar 3 vezes, volta tudo e estaca zero. E aí, meu amigo, tchau, beleléu. Aí pergunta se mas o hospital novo? Sim. Quem fez a gente não fazer o hospital novo foi a Covid. Quando veio a Covid, era tanta angústia, tanto apelo pelos gastos e tanta necessidade que nós tivemos que ir reformando coisa do hospital. Então eu não ia poder fazer a reforma do hospital hoje antigo e fazer o novo. Que, aliás, o novo seria feito com a venda do cassino. Lembro. Sim, está lá. Ainda essa autorização eu tenho. Nós vamos botar agora a tentativa de venda. Agora não sei também se... Aquela história, você pode ter boa intenção de querer vender, tem que saber se tem comprador. Que é o caso Mas o hospital é uma das coisas que me dá muita assim, sabe, muita tranquilidade de dizer assim, foi um governo sério, competente, que foi atrás. Nós prevíamos receber o ano passado 25 milhões a mais do que entrou. E mesmo assim nós fechamos com 33 milhões de superávit. Me desculpe quem queira dizer. Aí vem um ignorante lá e diz assim, então por que tem que vender o centro de feira? Porque não paga os 33 milhões? Se você não sabe o que você vai dizer, não opina. Os 33 milhões só 10. E 10 tem outras necessidades. Não é só... Agora, por que eu vou ficar com um patrimônio? Que você vai gastar milhões para recuperar esse patrimônio? Que retorno que vai te dar? Então, mas aí você, depois que eu vi aquela que agora querem fazer uma lei para o prefeito não comer nas escolas, não, pelo amor de Deus, olha, você vai me desculpar, mas tem, sabe, uma vez um senhor me disse que até a ignorância tem limite, que até a maldade tem limite, que até o amor tem limite. Porque não é possível, na minha cidade, essa terra que eu amo tanto, essa terra que eu aprendi a viver, esse povo me ensinou a viver. Você ouviu umas coisas dessa aí? Os caras dizem porque no ano que. Agora porque você não tem eleição, acho que sim vai dar voto. Vai dar voto para aquelas pessoas que de fato se dedicaram apaixonadamente pela cidade. E eu tenho gente dentro do meu time que se dedicou com isso aí. Quando eu precisei, quando o meu governo foi desmontado no ano passado 4 vezes,
Eu tenho que acreditar naquelas pessoas que dizem assim, eu estou aqui, pode contar comigo. E pessoas até com limites, mas mostraram boa vontade e fizeram um grande trabalho. Nós não deixamos baixar a guarda. Talvez seja um pouquinho a indignação da oposição, e assim, pá, o cara bate, o cara faz isso, faz aquilo, e os caras parecem fênix. Estão sempre ressuscitando a cinza. Mas enquanto o For Constantino tiver saúde, pode acreditar. Eu não tenho receio de nada. Agora, seria uma lástima que esse projeto não desse continuidade. Te digo assim com toda tranquilidade. Porque nós sabemos que é uma escola de tempo integral. E nós lutamos por ela. E nós botamos em funcionamento. E tem que chegar até o 9º ano. Os outros não sei. Nós sabemos que o que é você pavimentar mais de 500 mil metros de asfalto, fora 100 e tantos mil metros de repavimentação. Eu não sei quantos quilômetros de calçado você fez e quanto de rede pluvial. E mesmo assim não se resolveu todos os problemas. Mas que nós brigamos para resolver todos os problemas, brigamos. E isso ninguém tira do meu governo. Governo trabalhador, que acorda cedo, dorme tarde e tem um time de aguerrido. Que, aliás, hoje de noite nós vamos ter a assembleia do nosso partido. Foram convidados os filiados, né? Vamos ver se quem vai, né? Para mostrar o que nós ganhando a eleição, o que os próximos 4 anos esse projeto quer propor para a cidade, através de pesquisa. Eu fiz mais de 30 encontros com equipes discutindo. E visitei muitas, eu e outras pessoas visitamos muitas famílias. Um atacava uma área, outro atacava outra. Então aquilo que vai aparecer ali é exatamente aquilo que a população sente. Eu sempre digo, quem tem uma dor no corpo, é ele que tem que saber dizer para o médico onde é que está doendo. Não é eu que tenho que dizer onde é que está doendo, porque eu não sinto a dor. Agora, o povo é o proprietário do dinheiro. O prefeito é eleito para administrar o dinheiro que é de todos. Ele é eleito para isso. Ele tem que fazer com que esse dinheiro se transforme em benefícios. Em asfalto, em remédio, em vaga para creche, sabe, melhorar ainda mais a saúde, trazer mais especialidades. Olha o horror que nós fizemos de operações. E se nós não tivéssemos tido a Covid ali, que você só podia atender Covid, você não podia fazer nenhuma cirurgia, nós teríamos 0-0 hoje. Então se fez um grande trabalho. Problemas teve? Teve e tem. Porque só quem constrói, Fernando, só quem constrói consegue errar. Quem não constrói não erra nunca, porque não constrói nada. Quando você constrói uma casa, quando você concluiu a casa e assim, puxa vida, se esta parede tivesse puxado mais uns 20 centímetros para cá, teria possibilidade de fazer mais isso. Mas por que você se deu conta? Você deu conta porque você construiu. Se você não construísse nada, beleléus. Prefeito, a Operação Caritas foi uma marca no seu governo. Foi uma marca para os outros, não para mim. Me encheu de tristeza, sim. Porra, eu fiquei pendurado no pensário 4 vezes. É aí que eu admiro um Alfredo, um Marcelo, sabe? Essas pessoas que vieram estenderam a mão. Prefeito, nós estamos aqui, estamos juntos. Vamos brigar junto, vamos lutar junto. Mas agora tem muita coisa ainda que não veio à tona. Tem muita coisa, eu tenho muito calma nesse sentido. Eu sofri a tal de operação Cartola, que só depois de 10, 11 anos fui absolvido, para o juiz dizer que não havia nenhum indício de desvio de dinheiro. Mas 10, 11 anos eu levei a marca de ladrão, de corrupto. Que, aliás, eu fico impressionado com muita gente, eles são meio mal educados, assim, sabe? Eu sempre digo assim, porque que não... Eu nunca vi esses blogueiros e esse, como é, internet ali, rede social. Influencers. Rede social, xingar um juiz, xingar o promotor, o comandante da brigada, o delegado de polícia. Quem é a maior autoridade do município? O prefeito. Mas esse todo mundo xinga. Agora a pergunta é, tem certas pessoas que eu terminei o papo deles porque eles diziam assim, não fez isso aqui. Daí eu ia lá na prefeitura, olhava se tinha pago o IPTU. Daí eu mandava um recado, olha, para você reclamar, teria que ter pago o teu IPTU. Aí a pessoa, tu acaba com a pessoa, né? Como eu processei um monte de gente. Tem muita gente que parou de falar mal, e vai ter mais gente condenada. Veio uma carroça, porque os meus processos são meio lentos, sabe?
Contra mim sou meio rapidinho, mas a meu favor sou meio lento. Mas uma hora vem. Uma hora vem. E vai ter gente que vai pagar caro. Porque eu sempre digo uma coisa, o meu couro não foi feito para fazer cuíca. O meu couro tem uma marca. Eu optei a ser honesto. Eu posso cometer erro no trabalho que eu faço, porque eu construo. Eu estou sempre construindo. Agora, não venha me dizer que eu cometi o erro porque eu quis meter a mão no meu dinheiro. Eu tenho minhas rendas certas. É só olhar minhas coisas. E nem por isso me parece que sou tão rico, né? Rico de saúde, graças a Deus eu sou. Prefeito, para a gente encaminhar já o final dessa nossa prosa, 2024, então, sim, é ano eleitoral também, e o senhor, nas últimas ocasiões todas que conversamos e nas entrevistas que eu acompanhei com o senhor e aqui com o Cláudio Scherer, sempre enfático de colocar o sucessor nesse ano. Projeto mantido, sim. Quem é a figura... Ué, não vem me perguntar quem é. Como não? Quem tem o poder de decidir isso aí é o diretório do partido. Mas quem o prefeito gostaria que fosse? Não, eu não tenho. Eu primeiro não posso ter sensatez. Eu sempre digo o seguinte... O senhor tem muita influência no MDB? Mas não pode dizer quem é A ou B. Ele também tem que ter maturidade e responsabilidade. Não, eu não posso dizer... Eu tenho 3, 4 que querem ser... Então, se na hora de ser a Rita é minha candidata, o que acontece? Os outros 3 vão ficar de beijo comigo. Por que não me pegou eu para botar embaixo do braço? Não, a gente tem que ter muita sabedoria, muita tranquilidade. Eu sempre digo, até 6 de janeiro, esqueça de querer organizar A ou B. Porque até 6 de janeiro está muito tumultuado. 6 de janeiro abriu? Abril, perdão. Sim. 6 de abril. Como você se corrige? 6 de abril quando fecha a janela partidária. Isso. Né? Que daí você pode dizer, agora podemos construir algo. O certo é que hoje de noite nós vamos discutir um projeto de governo para quem for o nosso candidato ou candidata. Eu não tenho dificuldade de trabalhar para A ou B. Agora, se os outros dizem que eu quis o fulano ciclano, pode chamar de mentiroso porque eu nunca disse. Eu sempre disse que o partido era imaturo em lançar nomes. Nunca. A política ensina algumas artes fantásticas. Você nunca lança aqueles candidatos que você acha que tem condições. Porque automaticamente a oposição vai depenar o cara. Vai queimar. Isso é o mínimo de sabedoria. Mas a dificuldade que eu tenho no meu partido é essa. Temos que lançar um nome para assustar, mas que assustar? Você assusta. Como é que um governo que fez esse trabalho magnífico, eu não sei o que estou dizendo, as pesquisas dizem, eu tenho uma aprovação de 82%. O meu governo tem uma aprovação de 82%. Né? Como é que você vai botar fora isso aí? Cabe a nós ter a capacidade de dizer assim, tudo bem, em alguns lugares nós erramos. Teve gente de nós que errou. Agora, você nega que a sua frente ficou com asfalto? Você nega que hoje você tem vaga na creche? Você nega que você tem hoje vaga no pré-escolar? Você nega que hoje você tem um hospital melhor? Que você tem uma saúde melhor? Que o seu filho fica o dia todo na escola? Você nega isso? Vai dizer não. Você nega que hoje você tem uma cidade toda ela iluminada a LED? Você nega que o interior está sendo pavimentado? Que não é só Gramado que faz, Canela também está fazendo? Agora, cabe nós termos a capacidade de recordar as pessoas. Uma obra que você fez há 7 anos atrás, possivelmente esteja esquecida. Mas nós que temos que recordar para a pessoa. Chega lá no Marechal, aqui, ó, teve gente que é candidato hoje da oposição que foi contra a pavimentação de vocês. E isso vai ser dito. Porque você não está fazendo fofoca, você está falando a verdade. Que teve um partido aqui em Canela que votou contra a repavimentação do Pedro II, da Felisberto, da Júlia de Castilho, da Altenor Ortelli, da Getúlio Vargas. Tem. E vai dizer que, de certo, na campanha não vai aparecer quem vai ser os causadores da gente que devolveu o Pacto do Palácio para o governo do Estado. Eles que tenham culhões que assumam essa responsabilidade. Ou vai lá dizer para o governo do Estado, olha aí, o pedido do prefeito está aqui, ó, desde agosto do ano passado. Por que não fizeram nada? Tem muito... É que agora não é época. E eu sou prefeito. Eu tenho que cuidar de 1.300 funcionários. Eu tenho que cuidar de 50 mil habitantes. Né?
Mas também não vem me achar que sou um bobo. Ou que tenho dormido na palha. Eu durmo pouco. Eu trabalho muito. Mas não trabalho para me aparecer, etc. Trabalho porque eu tenho um gosto. Fernando, é um prazer você trabalhar para a comunidade de Canela. Uma comunidade muito boa. Por isso o meu medo numa campanha, que toda pessoa boa facilmente é enganada pela mentira. Facilmente, porque a pessoa boa, olha que é enganado nessas coisas assim de sorteios, etc. São sempre pessoas boas, pessoas honestas, corretas. O povo de Canela, ele é participativo, ele vem. Olha a maravilha que nós fizemos. Hoje nós não temos mais árvore destruída pela população. Meu Deus do céu, que maravilha isso aí. Porque a população viu que ter árvores é bonito, fica bonita a cidade. E assim por diante, né? E nós não temos, a Rita está me fofoqueando aqui agora, que nós temos monitoramento na Rota Panorâmica, agora estamos monitorando o interior. Se o cara sair da cidade aqui e não pegar, tem em todas as áreas do interior, nós estamos botando câmeras, mas daquelas meio potentinhas, assim, sabe? E isso dá uma segurança para as pessoas. É segurança. Então, sabe, é uma satisfação. Eu sempre digo, ser prefeito de Canela é uma grande honra. E quem quiser ser prefeito tem que botar isso na cabeça. Tem atitude da honra que você vai ter de representar este povo maravilhoso. Porque o que nós começamos no nosso plano de governo é assim, o que importa para nós são as pessoas. Se você trata bem as pessoas, cuida bem das pessoas, você não precisa se preocupar com um canil. Porque as pessoas vão cuidar dos bichinhos. Se você cuida bem das pessoas, você não precisa ter uma casa-lar. Porque as pessoas vão saber cuidar de suas crianças. Então você fundamentalmente tem que trabalhar a pessoa. Se você trabalha a pessoa, você recupera os mananciais, você recupera o meio ambiente, porque sem ele a gente não vive. Mas nós podíamos ir mais umas 2, 3 horas, né? Certo, dá para passar tarde aqui. Eu também tenho muita mais coisa para fazer, né? Só quero ver o que tu vai botar na tua coluna sábado, sexta-feira agora. Tá bom. Tem alguns termos aqui, algumas expressões bem interessantes aí. O pessoal aqui nos comentários aqui, inclusive, já... Tipo, cada um cuida do seu rabo. É isso aí que mesmo. Eu acho o seguinte, quando eu perdi a eleição em 2012, mas ele veio um porretado do meu partido, de gente do meu partido, mas me desceram-lhe o cacete, porque eu tinha deixado 71 ruas, 93 milhões de obra que era só fazer, etc. Eu disse assim, não se preocupe, eu vou voltar e vou fazer. Como de fato eu fiz, disse, por que tu tem tanta certeza? Porque quem ganhou a eleição passou toda a campanha falando mal de mim. Só falaram mal de mim, não falaram dos projetos. E até convido os políticos que pretendem ser candidato a prefeito ou vereador, que tenham altruísmo, que tenham grandeza e que discuta projetos. Não fique nhenhenhé de cá, nhenhenhé de lá, porque um tem o rabo sujo, outro tem outro rabo sujo, porque não vamos imitar a campanha presidencial, que foi uma vergonha pública. O que o povo brasileiro aprendeu daqueles debates, a não ser que um era ladrão, que um foi preso, etc. Mas para aí, nós estamos discutindo para quem vai governar um país, uma grande nação, uma maravilha de país. Agora vamos ficar... Então, por favor, senhores candidatos, já que eu não sou, mantenha a grandeza. Fale do que você quer fazer. Converse com as pessoas, não se preocupe com o Constantino. Esse já foi 3 vezes prefeito. Só isso. 3 vezes prefeito. E com muita honra e muito orgulho. E nem por isso me deixa orgulhoso assim, 3 vezes prefeito. Não. Foi uma honra prestar esse serviço para a comunidade. Eu me sinto tão bem quando eu saio por ali, você vê que hoje em dia a população não tem lugar para caminhar na calçada. Ainda falta para fazer? Falta muitas ainda, mas temos que ter continuidade. Né? E assim por diante. A Escola de Tempo Integral é o grande futuro do país, mas não podemos brincar, para não virar uma creche, né? Mas, enfim, mandar um grande abraço para todo mundo, né? Se tem alguém que ama este povo, sou eu, porque este povo sempre muito me respeitou e muito me amou. Nas horas mais difíceis, Fernando, nas horas mais difíceis, eu tive pessoas que estenderam a mão, que foram parceiros, foram amigos de verdade, e sabendo que eles não iam ganhar nada com isso. Pelo contrário, pela sinceridade. Ninguém precisa falar por mim para alguém. Se eu tenho que dizer, eu mesmo digo. Porque eu não sou de ficar puxando o saco de ninguém, eu sempre digo aquilo que eu acho. Nem sempre aquilo que eu acho é o mais certo.
Por isso que eu sempre digo, para discutir comigo tem que vir com bons argumentos. E a partir do momento que o teu argumento é melhor que o meu, eu sou o primeiro a defender aquele argumento. Porque há uma diferença entre a pessoa inteligente e a pessoa sábia. Todo sábio é inteligente, mas nem todo inteligente é sábio. Uhum. O cara que é malandro é muito inteligente, mas não é sábio. Você nunca viu um ladrão chegar e dizer assim, Fernando, tu te cuida porque eu sou ladrão, tá? Pelo contrário, chega aqui, Fernando, a Rita é ladrona. Sempre desvia o foco, sempre desvia o foco. E aí vem, para terminar, aquela texto memorável da Bíblia, aquele da Adão e Eva. Deus fez todos os animais, macho e fêmea, e olhou para o homem, só o homem, disse assim, mas não é bom que o homem esteja só. Vou arrumar uma companheira para ele. Ah, disse que tirou uma costela, para dizer que a mulher não é nem superior nem inferior ao homem, tirou da costela ali, e disse, e fez. O que cada um disse? Senhor, carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Era essa maravilha, essa coisa bonita, fantástica, porque veio da minha carne e dos meus ossos. Ele veio de quem? Mas já sabe, dominando o campo. Olha, vocês não podem comer, só tem aquela árvore lá que você não pode comer, e não era maçã. O resto vocês podem comer de tudo. Aí vem a cobrinha, né? A cobra, tentando. E o escritor não ia dizer que tentou Adão, porque senão eles iam matar o escritor. Era uma sociedade machista. Tentou a Eva e a Eva... Coma, Deus... Se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ficar mais poderosos do que ele. E eles falaram... O que aconteceu? Se sentiram nus. E aí chegou Deus e disse assim... Adão disse... Vamos nos esconder que Deus não nos... vai nos achar. De repente Deus, Adão, onde estás? Ah, tive medo e vim me esconder. Mas o que você fez? A mulher que você me deu me traiu. Antes era carne da minha carne e osso dos meus ossos. Agora, aquela desgraça que você me deu é que me traiu. Eu não sou culpado do pecado. Culpado é aquela desgraça que você me deu. Eva, o que você fez? A serpente me enganou. Não, parei. Eu sou a santinha, quer dizer... E se perguntasse para a serpente, o elefante pisou no meu rabo. Se perguntasse para o elefante, o leão estava mordendo minhas pernas. Enquanto a sociedade não aprender que a grandeza de um homem e de uma mulher, se ela errou, é assumir o erro e aprender com o erro, nós não vamos longe. Vamos dar uma de Adão e Eva o tempo todo. E na política isso é impressionante. O político nunca fez nada errado. Tudo é os outros. Tudo é os outros. Culpar tudo os outros. Agora eu pergunto, e você que fez? Então, por favor, nessa campanha, não mudar de Adão e Eva, né? Cada um assume os seus limites, que nem todo mundo é tão poderoso assim, né? E campanha é campanha, né? Agora eu acredito muito no meu povo. Ele sabe quem a gente foi, quem a gente é e o que a gente pode fazer. Então, um beijo para todo mundo, né? Senão, você não me corta, né? Vou indo, né? A gente vai deixando, o homem toma conta. Prefeito, muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. A gente vai voltar, claro que sim, a conversar ao longo do ano sobre política, sobre atividades realizadas no governo, panorama, ações ainda. A gente tem em 2024 inteiro pela frente, tem muita coisa por acontecer. Hoje, seu partido, o MDB, se reúne lá no Saiqui, né, para falar de política, falar de plano de governo, falar de nomes, né? E a gente vai acompanhar isso e trazer no Integração essa semana essas informações. Meus amigos, todos que participaram, deixaram recados aqui, nós somamos 139 comentários aqui na live, pessoal que nos acompanhou pelo Facebook. Elevei o nível, não dá. Elevou demais o nível da conversa. Lá no leiafácil.com também, o nosso site, muita gente acompanhando por lá, o aplicativo Radiosnet. Muitos prós e contras, né, favoráveis e contrários. A democracia é isso aqui é contribuição. Assessoria do prefeito presente aqui no estúdio também, anotando todos os detalhes, filtrando também, tá? Porque a gente precisa fazer isso sempre para melhorar as nossas ações, seja na política, seja na vida pessoal, enfim. Obrigado demais por essa audiência, por essa participação. A gente encerra por aqui o Máquina Pública de hoje. Eu volto para esse microfone amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, com chimarrão e atualidades. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.